Valdecir Torres, que é o presidente do Banco da Amazônia, é o meu entrevistado de hoje. Agradeço a sua audiência, te convido para ficar aqui com a gente e ficar a par de tudo que o Banco da Amazônia vem fazendo. Presidente, seja bem-vindo, muito obrigado aí pelo privilégio de poder conversar com você aqui. Eu que agradeço, Marcelo, agradeço o espaço para a gente falar um pouquinho do Banco da Amazônia. Quanto tempo você tem de banco? Vai fazer 25 anos de banco, né? Então eu sou de carreira do banco, comecei no banco em Vilhena, em Rondônia, fiz minha carreira lá em Rondônia e depois eu vim para o Pará em 2008 para Santarém, trabalhei em Santarém e depois aqui em Belém. E aí, quanto tempo de banco então você falou? São 25 anos. 25, você é de carreira então? Sou de carreira do banco, fiz todas as funções do banco, fui operativo, caixa, gerente de atendimento, gerente de conta, gerente geral, superintendente, gerente executivo, secretário executivo, diretor e presidente. Então, assim, Você antes do cargo de presidente, você estava ocupando que cargo? Eu estava ocupando o cargo da diretoria de tecnologia do banco. Eu fiquei 2 anos na diretoria de tecnologia na gestão do antigo presidente Marivaldo. E quando você entrou no banco, foi por concurso público? Eu entrei por concurso público, fiz o concurso público em 97 e entrei no banco em 97 via concurso público. Agora, e aí depois, internamente, o banco passou a adotar concursos internos. Sim, e aí a gente foi mudar a posição, né? E crescer internamente. Você acha que esse é um bom expediente? Eu acredito até que sim, minha opinião, porque na verdade ali dentro você talvez tenha o melhor do banco, né? Quer dizer, quem já conhece o banco de verdade. Eu acho, né, que os dois modelos são interessantes. Eu acho que talvez a mescla de ambos é interessante, né? Você trazer parte de pessoas de fora, parte de pessoas da própria casa. Hoje a diretoria do banco ela é mesclada, grande parte da diretoria do banco é da própria casa. E tem 2 diretores que um é do Banco do Brasil, o outro veio do mercado financeiro, de corretoras de valores e está junto com o banco. Então, ou seja, essa mescla ajuda a trazer a visão externa para uma instituição pública, uma instituição estatal, e ao mesmo tempo você traz a história do banco e o conhecimento interno do banco, da região, que é muito importante para quem vai dirigir um banco regional como o Banco da Amazônia. Hoje o Banco da Amazônia tem quantas pessoas fazendo parte do seu corpo? Hoje o banco tem 2.850 empregados aproximadamente. E está em toda a Amazônia Legal, né? Está em toda a Amazônia Legal, ou seja, todos os 7 estados da região norte, mais Mato Grosso e Maranhão. Temos um escritório de negócios em São Paulo para fazer contatos, principalmente com as grandes empresas que instalam aqui na região, mas sempre com esse foco na região amazônica. Então, ano passado foram 11 bilhões investidos, né, pelo Banco da Amazônia. O Banco da Amazônia é o maior fomentador do crédito, no negócio aqui na nossa região. E eu estava percebendo que existe hoje uma preocupação, de algum tempo para cá, uma preocupação com investimento em empreendimentos sustentáveis. Como é que a diretoria chegou a essa linha? Assim, a gente tem sempre que observar a Amazônia de uma forma de oportunidades e de riscos. Por que você acha que há tão pouco investimento na Amazônia? Muito se fala da Amazônia, mas são poucos os bancos que aplicam recursos a longo prazo na Amazônia. Muito se fala na Amazônia da importância da biodiversidade da Amazônia, mas quando você vai olhar quais são os laboratórios internacionais ou nacionais que estão instalados e estão fazendo pesquisas na Amazônia, quando se fala de universidades externas, quantas são as universidades externas que têm polos de conhecimento, de pesquisa na Amazônia e trabalham em parceria com as comunidades tradicionais da Amazônia? Quando você vai ver, são nenhuma. Então, por isso que a importância do instrumento de um banco regional de desenvolvimento para auxiliar nesse desenvolvimento. E quando a gente pensa em Amazônia, a gente tem que obrigatoriamente pensar na biodiversidade. Não dá para se falar na atividade produtiva na Amazônia sem falar na sustentabilidade. Porque senão, por mais que você opere agora,
daqui a 1, 2 anos vai estar, por mais que a gente olhe essas pressões internacionais da Amazônia com um olhar, às vezes, principalmente nós que somos Amazônia, às vezes, poxa, muita restrição e pouco estímulo, mas vai acontecer a restrição. Então, ou seja, os produtos que nós produzimos, se a gente não comprovar que eles vieram de origem sustentável, a gente não vai conseguir vender. Cada vez o mundo compra menos produtos que não tenham comprovação da tal da sustentabilidade. Né? Você está falando aí em soja rastreada, em gado rastreado, ou seja, a origem, da origem até o final. Então, isto para o produtor rural da Amazônia, para o empresário industrial da Amazônia que utiliza a matéria-prima regional, ele tem que utilizar esse viés e tem que atuar para que esse socioambiental que a gente sempre fala, ou agora mais comumente falando ESG, esteja na métrica dele. E no Banco da Amazônia não pode ser diferente. Um banco, como trabalha nessa região, a gente tem que olhar, como eu disse, a Amazônia como um celeiro de oportunidades. Por que tem oportunidades na Amazônia? Porque tem necessidade. Porque tem carência. A carência é o viés mais importante da economia. Se tiver carência, tem oportunidade. Agora, quando a gente fala de empreendimentos sustentáveis, isso significa que na hora da análise que o banco faz de um projeto que lhe chega à mão solicitando algum tipo de financiamento, ele analisa se ele é um empreendimento sustentável, é isso? Exatamente. O banco hoje ele faz uma análise socioambiental do empreendimento. Socioambiental? Não só a análise econômica financeira. Então, a análise econômica financeira a gente trilha, um critério tradicional dos bancos, e por outro lado você faz a análise socioambiental. Na atividade agropecuária, onde tem um risco às vezes maior para o banco, né, o banco faz um geomapeamento da área. Então, o banco ele avalia cerca de 23 indicadores diferentes e de forma automatizada. A gente tem uma parceria com uma startup regional aqui de Belém, que fez junto com o banco esse geomapeamento. Então, o geomapeamento avalia se tem proximidade com terra indígena, com reserva, se ele tem APP, se ele desmatou pós 2008, que nós chamamos de PRODES, se ele tem o CAR dele não está sobreposto com outro CAR. Então, ou seja, o banco vai avaliar todos esses indicadores para chegar ao final e falar, olha, esse empreendimento está apto a tomar o crédito, pode seguir a análise. E na área industrial, da mesma forma, só que menos automatizada, porque tem muitas questões que são declaratórias do tomador, né? Bom, a gente vai para um break rapidinho e eu já volto. Voltamos então aqui com o presidente do Banco da Amazônia. Presidente, o FNO ainda é o carro-chefe do Banco da Amazônia? Ainda é. O Fundo Constitucional do Norte, o FNO, ele é o carro-chefe, ele é o principal funding, o principal fonte de recursos do banco, que tem prazos e condições diferenciadas. Então, para a região amazônica poder ter um instrumento diferenciado, o FNO hoje é o principal instrumento diferenciado de alocação de recursos para a Amazônia. Quando a gente fala de diferenciado, você está querendo dizer exatamente o quê? Eu queria, por exemplo, poder dar para o telespectador, para o empresário, para o empreendedor, uma ideia, exatamente, entendeu? Por que eu devo ir no Banco da Amazônia e não devo ir numa outra instituição privada tentar um financiamento para o meu negócio? E aí você sabe muito bem que quando a gente dá números, né, as coisas ficam mais claras nesse sentido. Bem, o FNO, né, ele tem recursos subsidiados e com prazos. Então, o que você consegue? Consegue um prazo muito maior e também juros menores. Hoje o juro para o empresário, para o empreendedor urbano, ele é pós-antecipado, ou seja, ele tem um viés que é a inflação, que é o IPCA, não é o IGPM. O IGPM está lá em cima. É o IPCA, que gira em torno aí de 4,5%, 5% ao ano, mais 2%.
ao ano. Então, ou seja, ele vai pagar uma taxa de juros hoje do FNO em torno, num viés máximo de 7%. E um prazo de financiamento que ele vai poder, por exemplo, implantar uma empresa, ele vai poder construir. Então, a construção, 10, 12 anos, 2 anos de carência, que ele só paga o juro durante a carência. Então, ou seja, coisa que ele não vai conseguir no mercado financeiro. A micro e pequena empresa hoje no mercado financeiro, ela consegue basicamente desconto de recebível e antecipação de cartão. É isso que os bancos normalmente oferecem, ou oferecem capital de giro a taxas de 3, 4% ao mês. É o mercado financeiro hoje, oferece para a empresa. O banco, a gente tem tentado justamente simplificar o processo do FNO e agilizar o processo do FNO justamente para que esses empreendedores possam facilitar esse acesso a essas fontes. E quanto nós temos de recurso para esse ano? Para esse ano nós temos cerca de 8 bilhões e meio, ou seja, 8 bilhões e meio de recursos só de FNO para este ano. O ano passado a gente aplicou 10 bilhões e 700 aproximadamente de FNO. Este ano a gente tem 8,5. Acreditamos que devemos aplicar cerca de 9,5 bilhões. Esses 9 bilhões que a gente deve aplicar esse ano vai estar bem distribuído. A gente acredita aqui que em torno de 5, 6 bilhões vai estar no agro. Sim. No agronegócio. Ano passado foram 5,3 bilhões no agronegócio. Isso, o agronegócio na Amazônia ele vem crescendo como no agronegócio no Brasil todo, e na Amazônia não tem como ser diferente, muito na melhoria tecnológica do que expansão de área. A gente tem feito muita reforma de pastagem, está feito muita plantio, custeio pecuário, custeio agrícola em áreas que eram pecuária, que está se modernizando para a agricultura. Isso para o meio ambiente, para a Amazônia, é excelente. Por quê? Você imagina uma pastagem degradada hoje, ela não absorve carbono. Já uma pastagem renovada, em que você faz uma rotação de cultura, ela absorve carbono. E então, o Banco da Amazônia financia isso? Financia isso. Financia isso com prazos adequados, né? No caso do agro, para você fazer uma reforma de pastagem, por exemplo, sim, que precisa muito para a nossa região, ele vai pagar 4,5% ao ano. No caso do rural, ele não é pós-fixado, é pré-fixado em 4,5%, e ele vai pagar isso em 8 anos para pagar uma reforma de pastagem. Então, condições muito excelentes para que mude esse quadro da Amazônia de pastagem degradada. O Pará representa quanto por cento do investimento do Banco da Amazônia? Em termos de negócios, né? O ano passado foram 11 bilhões aplicados, desses 11 bilhões, mais de 4 bilhões e 200 foram no Pará. O Pará hoje ele é o maior tomador de recursos do FNO, então hoje soma 35% de todo o recurso fica aqui no estado do Pará. Nessa crise que a gente está vivendo, sanitária, presidente, o banco está conseguindo fazer investimentos em novas agências, ampliação de agências, em tecnologia? Ele está fazendo isso? Eu acho que tem algumas questões da pandemia antecipam ações, né? Antecipou muitas ações do banco. O banco ele está com um projeto de simplificação das suas agências. O Banco da Amazônia é um banco de desenvolvimento. Ele tem a sua carteira comercial, tem os produtos comerciais como qualquer outro banco, mas o foco principal é o desenvolvimento. Então a gente precisa ampliar a quantidade de unidades do banco, mas não unidades que tenham dinheiro, mas que tenha crédito. Sim. Porque o mais importante do que dinheiro é o crédito. Então o banco ele quer expandir unidades que nós chamamos de unidades simples, que são unidades sem caixa. Porque o caixa, o dinheiro hoje, gera um custo muito elevado. E como o banco não é um banco de varejo, de pagamento de folha e tal, então dá para a gente abrir sem prejuízo da atividade principal do banco. Por outro lado, o banco também está expandindo com repasse de recursos, né? O banco, antigamente, ele queria todo o recurso do FNO para si.
E nessa nova administração do banco, a gente quer fazer o repasse também para outros bancos, para o Bancob, para o Sicredi, para o Banpará. Estamos conversando com todos esses bancos. No ano passado a gente repassou para as cooperativas, Bancob e Sicredi. Esse ano já temos contratos com as cooperativas, Bancob e Sicredi. Estamos fechando com o Banpará e também até com bancos de fábrica, por exemplo, Banco John Deere, que também vai financiar. Mas eu vou querer saber um pouquinho sobre isso, melhor, mas a gente tem que fazer um break, é muito rápido. Municipal de Saúde do município de Belém está aqui conosco hoje. Secretário, a infraestrutura que vocês mexeram nela, modificaram ela, melhoraram ela nessa administração do Edmilson a partir de janeiro, né, para poder dar frente aí às demandas da pandemia. Fala um pouco a respeito dessa infraestrutura que foi necessária ser feita. Nós começamos a trabalhar no planejamento disso desde o início de dezembro. Mesmo antes do prefeito ter assumido, nós começamos a pensar e a trabalhar numa estruturação que permitisse garantir a Belém o funcionamento pleno da sua estrutura para atendimento. Começamos a estabelecer parcerias com o governo do estado, temos um trabalho muito próximo com a Secretaria Estadual de Saúde, e nós tivemos que adotar uma série realmente de medidas. Isso mudou muito a infraestrutura do atendimento de saúde de Belém, porque nós precisamos aumentar o número de leitos capazes de atender pacientes, tanto de casos leves e moderados, como de casos graves. Então nós tivemos que transformar inicialmente o Hospital Municipal Dom Vicente Zico em hospital exclusivamente para atendimento de Covid. Sim. Depois nós tivemos que contratar leitos no Hospital da Beneficente Portuguesa, que é um hospital filantrópico que já é contratualizado com a Secretaria Municipal de Saúde, através do SUS. Nós tivemos que designar uma quantidade desses leitos contratados só para atendimento de Covid na Beneficente Portuguesa. Foram 15 leitos clínicos e 10 leitos de UTI. O Dom Vicente Zico, ele tem 52 leitos clínicos, tinha 8 leitos de UTI e nós criamos mais 6. Então viraram 14 leitos de UTI. Quando a situação foi avançando, nós tivemos que transformar o pronto-socorro do Guamar num hospital exclusivamente para atendimento de Covid, com 62 leitos clínicos e 30 leitos de UTI. Tivemos que adequar uma parte do hospital do pronto-socorro da 14 de março para atender também Covid, e tivemos que fazer a requisição administrativa de um hospital, o Hospital Redentor, que é um hospital privado, mas que ele estava praticamente paralisado as suas atividades, e a prefeitura fez uma requisição administrativa desse hospital. Ele tem 52 leitos clínicos e 9 leitos de UTI. Tivemos que comprar 2 usinas de abastecimento de oxigênio para adequar, e um transformador grande, com capacidade de suporte elétrico muito grande, para garantir o atendimento desse hospital inteiro, do Hospital Redentor. Tivemos que criar programas novos. Nós criamos um programa que chama Bora Cuidar em Casa, que é um programa que montou várias equipes, que essas equipes acompanhavam em casa, porque naquele momento nós tínhamos necessidade de ter leitos. Sim. Então a gente trabalhava a alta precoce do paciente, assim que o paciente tivesse condições razoáveis de ser mantido em casa, ele era mantido em casa, mas com acompanhamento diário das nossas equipes. Inclusive, quando necessário, com dotação de balões de oxigênio, para que o paciente pudesse usar numa situação de emergência. E tivemos que criar um programa, que são as tendas de campanha. Nós montamos 16 tendas, uma em cada UPA, que são 5, e o restante em unidades básicas de saúde, cada uma com 2 equipes profissionais completas, atendendo pessoas que procuravam as unidades ou as unidades de pronto atendimento, e que não deveriam se misturar com as pessoas que estavam dentro da UPA.
Eu vi uma em Mosqueiro. Isso, lá no hospital de Mosqueiro. No hospital em Mosqueiro. Isso. Quer dizer, ali era feito um atendimento Só para Covid. Só para separar a clientela, o paciente que está com suspeita de Covid, para evitar que ele entrasse na unidade e contaminasse outras pessoas lá dentro. E com isso nós atendemos em cerca de 40 dias mais ou menos, 7.500 pessoas que deixaram de entrar nas unidades de saúde e deixaram de correr o risco de contaminar outras pessoas. Isso certamente ajudou Belém a diminuir os casos de transmissão da doença. Certo. E hoje, por exemplo, nós temos uma taxa de ocupação hospitalar, tanto de leitos clínicos quanto de leitos de UTI, abaixo de 50%. Eu tenho aqui o boletim da Covid-19 atualizado atualizado na quarta. Mas já tem 47,8% taxa de ocupação de leitos de UTI, 39,5% taxa de ocupação de leitos clínicos. Leitos clínicos, é exatamente isso. Hoje, agora, depois das 18 horas, entre 18 e 19 horas, sai um novo boletim atualizando. Esse boletim é diário. Esse que você tem aí que é o de ontem. De quarta-feira, Por volta das 18 horas, entre 18 e 19, sai um novo boletim. Certo? Mas que ele não vai mudar muita coisa, porque a gente está acompanhando todos os hospitais a todos os dias, então ele vai ficar nessa faixa aí. Portanto, hoje nós temos uma situação de ocupação de taxa hospitalar abaixo de 50%. Abaixo de 50%. Nós não precisamos mais ter esse programa Bora Cuidar em Casa, com as equipes todas montadas e trabalhando. Então agora nós estamos fazendo um trabalho de monitoramento dessas pessoas, né? Mas sem precisar liberá-las do hospital em tempo precoce, entendeu? Elas agora estão sendo mantidas no hospital até o final do seu tratamento, porque nós temos disponibilidade de leito. Então você vê que todo o processo de gestão dessa situação, ele é reavaliado diariamente. Certo. E as medidas são adequadas de acordo com a situação daquele dia. Doutor, faltou aí o kit intubação? Olha, não chegou a faltar, mas chegou muito próximo de entrar em desabastecimento em Belém. Chegou um momento, há mais ou menos uns 20 dias atrás, que nós chegamos a ter abastecimento para uma semana. Aí houveram várias ações do Estado, o Estado conseguiu adquirir e dotou uma quantidade, distribuiu uma quantidade para os municípios. Houve uma doação de um grupo de empresas privadas que comprou uma quantidade grande fora do país e distribuiu, entregou para o Ministério da Saúde, isso foi distribuído. O próprio Ministério da Saúde, que estava tendo dificuldade na importação, conseguiu também comprar uma quantidade. Enfim, hoje eu lhe digo que nós em Belém temos um abastecimento aí seguro para os próximos 90 dias. E a questão dos cilindros de oxigênio? Nós também não tivemos problemas, porque nós adquirimos 2 usinas. O município adquiriu 2 usinas de oxigênio, o que diminuiu a nossa dependência do fornecedor de oxigênio que atua em Belém, mas nós nos antecipamos muito também. A partir do mês de janeiro, nós começamos a ter atuações permanentes com a empresa que fornece oxigênio. Essa empresa, para nós, garantiu sem nenhum problema o nosso abastecimento necessário. Houve um aumento, mais ou menos de 40% do consumo de oxigênio neste período, mas a empresa também se adequou e garantiu o nosso abastecimento. Nós mudamos a metodologia de reabastecimento dos tanques. Antes, os tanques eles eram reabastecidos quando eles atingiam 25% de espaço ocupado, e nós modificamos, passamos a reabastecê-los quando o volume de oxigênio descia para 75% do tanque. Eles já eram imediatamente reabastecidos para nós mantermos a nossa reserva sempre em 100%. E, como eu já disse, tivemos que adquirir uma usina de produção e que nos deu uma certa tranquilidade. Nós não tivemos nenhum problema. Vocês chegaram a ampliar o número de médicos, profissionais de saúde? Sim, colocaram mais pessoas? Como que nós foi? fizemos um processo seletivo simplificado, que só para o Hospital Redentor, por exemplo, para nós operarmos o hospital, nós tivemos que contratar
200 profissionais de saúde novos, fora dos quadros da prefeitura, e tivemos que contratar 2 empresas que prestam serviços de saúde na área médica, uma que é responsável pela operação, pela operacionalidade dos leitos de enfermaria e uma que é responsável pela operacionalidade dos leitos de UTI do hospital. Até porque houve uma dificuldade, e ainda há, uma dificuldade muito grande de captar esses profissionais no mercado. Porque o profissional, principalmente aquele que atua na terapia intensiva, é um profissional altamente especializado e que não se forma um profissional desses em um mês. Sim. O profissional desse precisa de pelo menos 2 anos de formação para poder estar capacitado. Então, chegou um momento que o número de profissionais saturou. Nós não tínhamos mais como contratar. Mas conseguimos contratar através de pessoa jurídica. Doutor, eu te agradeço muito aí esse tempo que o senhor dedicou aí para poder conversar com a gente. Muito obrigado aí pela tua participação aqui no nosso programa de TV e também no programa de rádio. Nada, meu amigo. Então, nós estamos à disposição. A gente eu acho muito importante, o prefeito também sempre orienta a gente que sempre que a gente puder participar dessas entrevistas, que a gente participe, porque isso é uma maneira muito importante, é um canal precioso para informar a população de tudo que está sendo, de tudo que se está fazendo e tudo que está à disposição da população. O nosso objetivo é ajudar as pessoas a resolverem de forma mais eficiente e salvar a vida das pessoas. Então, sempre que você convidar, nós estaremos aqui, eu e outros colegas da equipe que também podem dar muitas informações. Tá certo. Muito obrigado, então. Muito obrigado a você também que nos acompanha sempre aqui no programa Bacana, seja na televisão, seja na rádio ou até pelo nosso canal do YouTube. Você sabe que pode se inscrever.